Eu sou Mariana, sou psicóloga, trabalho na Prefeitura de Florianópolis, no município de Florianópolis, e também sou preceptora de um projeto PET, que nós temos de parceria junto com a Unisul e com o CEPOM, que é o nosso centro de alta complexidade para tratamento com pessoas com câncer, aqui na região de Grande Florianópolis, e talvez contemple também alguns municípios de vocês. Nós estamos recebendo com muita frequência pessoas agora que estão começando a receber alta, no momento pessoas que estão com alta, que foram tratadas por câncer de mama e que estão passando a ter seu cuidado integral, acompanhamento integral na atenção primária. Bom, talvez em maior ou menor frequência vocês também recebam e acompanhem pessoas que são do território de vocês, que ou receberam diagnóstico, ou estão em tratamento, ou já receberam alta do tratamento do câncer. Então, cada vez mais, a gente tem que começar a pensar nas pessoas, nos aspectos psicológicos relacionados ao pós-câncer, tá? Bom, começa a continuar aqui e a gente continua explicando então. Eu vou começar com uma frase da Susan Sontag no livro A Doença como Metáfora, para a gente começar a debater, então, a discutir. A doença é a zona noturna da vida, uma cidadania mais onerosa. Todos que nascem têm dupla cidadania, no reino dos sãos e no reino dos doentes. Apesar de todos preferirmos só usar o passaporte bom, mais cedo ou mais tarde, nos vemos obrigados, pelo menos por um período, a nos identificarmos como cidadãos deste outro lugar. Então, para a gente começar a aquecer e pensar de que forma a gente pode ampliar o nosso conhecimento sobre as pessoas que viveram o câncer, ou também acho que aproveitar o tema de hoje para pensar em outros eventos traumáticos relacionados à saúde e à doença, tá? Que podem, assim, a partir desse conhecimento, a partir dessa discussão, influenciar, embasar a nossa prática, né, enquanto profissionais da atenção primária, acompanhando essa reconstrução da vida pós o câncer. Bom, algumas pessoas, gostaria de dizer que algumas pessoas talvez aqui já tenham acompanhado a minha aula em maio, quando eu comecei a falar desse tema. Na época eu falei especificamente do medo da recidiva. Hoje a gente vai falar de uma forma um pouco mais ampliada, com outros temas, mas acho que também é uma oportunidade para quem viu essa aula poder se aprofundar, poder relembrar também alguns temas que vão ser passados. Lá eles estão passados de uma forma mais ampla, né, sobre o medo da recidiva, mas aqui a gente também vai falar disso. E quem não viu essa aula também não tem problema, tá ótimo, porque são temas diferentes, tá? Bom, então o que é a cura e a sobrevivência? A gente vai trabalhar os mitos e verdades, tá? O que é esse conceito de sobrevivência, que é o conceito que a gente mais usa para a pessoa que passou pelo câncer, que sobreviveu ao câncer. Na literatura ele é mais usado do que cura, tá? Na literatura médica, da psico-oncologia, porque também as pessoas que sobrevivem ao câncer, elas não se veem geralmente prontamente como curadas. Nos primeiros anos ainda se veem como sobreviventes, tá? E a sobrevivência, a gente considera que é um processo que se inicia desde o momento do diagnóstico e se prolonga por toda a vida do indivíduo. Então vamos pensar um pouco nessa questão do estigma, dos significados relacionados. Bom, esse conceito também de sobrevivência, a gente tem que considerar que ele é multidimensional e tem vários fatores que influenciam. Não é só a sobrevivência no sentido fisiológico, tá? Tem os aspectos físicos, os psicossociais, econômicos, tem muitas repercussões envolvidas nesse sobreviver à doença, tá? E nisso a gente tem que considerar a qualidade de vida, que ela vai além dos tratamentos feitos e dos efeitos tardios desse tratamento. Mas tem várias dimensões que precisam ser consideradas quando a gente pensa em qualidade de vida. Então, aqui hoje eu vou considerar a qualidade de vida, principalmente vou trabalhar sobre fatores psicológicos e fatores físicos. Nos fatores psicológicos eu vou considerar os significados, os relacionamentos afetivos, a identidade
e o medo da recidiva. E os fatores físicos, vamos pensar em alguns comprometimentos físicos decorrentes da doença e do tratamento. E principalmente considerando a relação entre esses fatores, como eles interferem e se influenciam. Bom, então falando de significado, o sofrimento psicológico, ele transcende o sofrimento configurado da doença em si, tá? O significado do câncer, assim como de várias doenças, né, a gente pode pensar a respeito, mas vamos falar do câncer, ele é historicamente e socialmente construído. Além disso, também tem os significados que são singulares de cada indivíduo ou de cada família. Tá, mas por que entendê-los? Enfim, porque o significado, as interpretações que a gente atribui ao adoecimento, que as pessoas que a gente vai atender, os nossos pacientes, vão interferir no processo de enfrentamento, de adaptação, de tratamento, de recuperação, enfim, nas diferentes fases da doença, né, nas diferentes fases da vida dessa pessoa que passou pela situação do câncer. Bom, vamos falar então desses significados para a gente entender como que esses significados interferem, influenciam o imaginário, os sentimentos e o sofrimento das pessoas que a gente atende e acompanha. Então, o significado do câncer, muitas vezes, ainda hoje, mesmo com todo o progresso que tem, principalmente em algumas neoplasias como câncer de mama, que é o que eu mais vou falar hoje, tá? Vou considerar hoje, mesmo com todos os avanços, mesmo que muitas pessoas sejam curadas, sobrevivam ao câncer, ele ainda é atribuído como uma sentença de morte, tem uma conotação muito forte ainda, tá? Outra é a associação relacionada ao sofrimento e à perda. Geralmente as marcas no corpo ocasionadas pela própria neoplasia ou pelo tratamento, por cirurgias mais invasivas, são relacionadas com a perda, remetem a vários tipos de perdas. Bom, falando desse significado, considerando que ele também foi construído historicamente, né, socialmente, historicamente construído, eu trouxe alguns pontos da história que vão ajudar a gente a entender um pouco. Bom, 400 a.C., Hipócrates nomeia pela primeira vez o câncer, que o câncer, na verdade, é uma palavra que significa caranguejo, tá? Porque o tumor era associado pelo formato, inchado, com as pernas, ele era associado com o formato de um caranguejo, então foi ele que nomeou. E no seu livro, Hipócrates, né, o seu livro Doença de Mulheres, Hipócrates definia o câncer como um mal que minava cotidianamente, frequentemente, as energias, começando pela interrupção, no caso das mulheres, né, da menstruação, e culminando na morte, roubando a alma da mulher. Eu frisei o termo aqui, alma da mulher, para a gente pensar um pouco que talvez não seja, no sentido metafórico, que não é só a alma hoje com relação à vida e morte, mas a alma no sentido do feminino, da identidade, né? O quanto que ainda se vê esse roubo, essa perda. Bom, 130 a 200 depois de Cristo, Galeno, um médico romano, determinou a doença como incurável. Ele considerava então que depois de diagnosticado não havia mais nada a se fazer. Como assim nada, né? Enfim, no século XIX e primeiras décadas do século XX, o câncer era considerado contagioso e associado à falta de limpeza, à sujeira física e moral. Também muito relacionado à época, né, da Revolução Industrial, desenvolvimento das grandes cidades. Mas eu gostaria de enfatizar principalmente nessa parte sobre a, entre aspas, né, sujeira moral. Tá? Não só a questão da higiene, mas a sujeira moral. O que eles entendiam como isso? Como pecados, tá? Pecados e vícios muito relacionados às práticas sexuais. Tá? Entendia-se, por exemplo, que tem uns estudos que mostram que quem praticava sexo oral, por exemplo, era considerado com um alto risco de ter câncer no estômago. E esse câncer ainda no estômago também contaminar outras partes do corpo. Então, muito relacionado a esse tipo de a práticas que eram consideradas erradas para a época, enfim, podemos falar assim. Claro, talvez a gente possa pensar que havia uma lógica ali que a gente possa associar
pensando no câncer de colo de útero, né, com o desenvolvimento do HPV, né, que está relacionado com relações sexuais, mas ainda muito distante, muito ainda, tá, uma conotação moral, né, de pecado. Então, assim, os pecadores, entre aspas, estavam muito mais propensos a desenvolver o câncer, segundo essa época. Pensando nisso, tá, também o câncer nessa época era considerado um mal redentor. O que quer dizer? Ele era considerado um castigo, mas um castigo também com uma possibilidade de redenção e de libertação dos pecados. Então as pessoas que tinham câncer, elas também tinham uma possibilidade de se libertarem dos pecados que tinham, desde que elas sofressem de forma paciente, heroicamente, todas as dores e mal-estares relacionados ao câncer. Tá? Chegavam a ser até admiradas, quase que chegando a um ponto de serem consideradas sagradas quando vivenciavam, quanto mais dolorido, mais sofrido fosse esse momento. Então acho que vale também a gente pensar em o quanto isso poderia influenciar mais ou menos, né, os cuidados paliativos e tratamentos que essas pessoas recebiam. Bom, nos anos 30 e 40 ainda existia uma argumentação de cunho moral, tá? Mas ela começava a ser mesclada com outras observações e considerações da vida moderna. Associava-se então a causa do câncer, a influência do câncer com uma ingestão de alimentos com produtos químicos, o hábito de fumar, que também não está muito longe, né, do que a gente já descobriu, o excesso de trabalho e o aumento de preocupações cotidianas. Bom, relacionado ao estresse, certamente. Nos anos 50, a possibilidade de sobrevivência ou de um longo tempo de vida, né, de se prolongar a vida das pessoas que tinham câncer aumentava a partir do desenvolvimento das tecnologias. Então nessa época se começou a pensar, a se preocupar muito com a qualidade de vida das pessoas que tinham câncer. Nos anos 60 e 70, os fatores psicológicos ficaram em evidência. De um lado, no sentido de valorizar esse cuidado, de ampliar o cuidado, né, do bem-estar das pessoas, pensando na prevenção de adoecimento, mas também teve uma outra corrente que começou a desenvolver, a se pensar num tipo de personalidade que poderia desenvolver mais câncer. Nessa época, associava-se que pessoas que trancavam muitas emoções, que não expressavam, que eram um pouco agressivos, poderiam desenvolver, então, o câncer por essa forma de se comportar no mundo. É uma preocupação que acho que pode ser plausível no sentido do cuidado e saúde mental, mas é importante chamar a atenção que em alguns momentos essas interpretações foram consideradas como vergonhas, né? Existiam daí duas vergonhas que se falam nos estudos, que eram a vergonha associada ainda com a falta de higiene, tá? Que poderia ocasionar o câncer, e a vergonha de ser, entre aspas, né, uma pessoa recalcada, de ser uma pessoa passiva e que por causa disso poderia estar ocasionando um câncer, tá? Atualmente se entende muito a relação do câncer com o histórico familiar, com a hereditariedade e, de novo, uma reedição dos hábitos de vida, como o tabaco, a importância da amamentação e das dietas alimentares, que a gente vê que tem muitas relações. Mas nessa parte eu gostaria de enfatizar o cuidado que nós precisamos ter, tá? Quando atendemos as pessoas, é a conotação que às vezes permeia o imaginário das pessoas que a gente atende, das famílias que a gente atende, e que muitas vezes ainda associam o câncer como algo, de certa forma, às vezes nem com uma explicação muito racional, como algo punitivo, tá? Existe ainda muitas vezes uma influência de que a pessoa não teve um conceito de que a pessoa não teve um bom desempenho, pensando um pouco no desempenho do papel feminino. A pessoa teve câncer, a mulher teve câncer de mama, por exemplo, porque ela não amamentou, porque ela não exerceu seu desempenho de ser mãe, de amamentar, né? Então, isso ainda influencia muito o imaginário das pessoas que a gente atende.
A gente precisa cuidar, até porque pode gerar mal-estar e sofrimento e influenciar a adesão ao tratamento. Bom, aqui eu coloquei alguns comprometimentos físicos. Por que eu usei o termo comprometimento em vez de sequela física? Porque o comprometimento, a intenção foi para falar que algumas alterações físicas, problemas físicos, né, decorrentes de cirurgias, de tratamentos, da neoplasia, eles comprometem vários âmbitos da vida. Tá? Então, os comprometimentos que mais aparecem nos relatos das pessoas que sobreviveram ao câncer e que influenciam a qualidade de vida estão aqui destacados, né? Que é a fadiga, que ela foi realmente considerada como a fadiga crônica como um grande fator limitante dessa qualidade de vida, os cuidados com o corpo também, porque eles remetem às mudanças e perdas, como por exemplo, manter-se longe do calor do fogo, evitar exposição ao sol, não se machucar ou se cortar, não carregar peso, não fazer esforços ou movimentos repetitivos, dirigir, enfim, são várias limitações que vão fazendo a pessoa lembrar de que coisas mudaram, de que coisas se perderam. E que também atrapalham muitas vezes nesse cuidado, né? Porque é dolorido você perceber que você está com limitações, nem que sejam temporárias, ou algumas até permanentes, né? Outros comprometimentos, então, que influenciam a fertilidade, principalmente quando o homem e quando a mulher são jovens e planejavam ter mais filhos ou constituir uma família com filhos. Outros sintomas como a falta de lubrificação vaginal, a dor, ondas de calor decorrentes da terapêutica de câncer de mama e da menopausa precoce induzida pelo tratamento também são fatores que geram sofrimento, que perturbam a qualidade de vida. Falando assim, então, da disfunção sexual, que está muito relacionada a abalos na autoimagem, na autoestima, nessas dores, nesse mal-estar que eu estava falando agora, tá? Isso vai influenciar na relação do casal, por exemplo. Em alguns estudos indicam que essa disfunção ela ocorre principalmente nos casais que às vezes estavam numa relação conjugal mais comprometida, mais vulnerável, e que as pessoas que tinham uma relação conjugal mais próxima, mais favorável, não sofreram tanto abalo assim, tá? Mas que interfere de alguma forma, não com tanta intensidade, mas interfere. E o relacionamento, eu coloquei aqui com parceiro, mas pode ser com parceira, eu falei do parceiro mais porque eu estou enfatizando mais o câncer de mama. Em alguns momentos a pessoa também pode... a parceira ou o parceiro podem se sentir mobilizados emocionalmente, às vezes assustados, com medo de machucar. Isso também influencia na insegurança ou segurança da pessoa que teve o câncer e que muitas vezes teve seu corpo modificado, né? Bom, a perda de uma parte do corpo, ela é vivenciada então como um dano à autoimagem, tá? E as cirurgias invasivas, elas então ocasionam são situações que a gente associa com situações muito traumáticas, que potencializam significados psicológicos, culturais, tá? Então usamos como exemplo a mastectomia, né, que ela é uma retirada de uma parte ou total da mama, que é um símbolo do corpo feminino muito ligado à identidade da mulher, tá? A mulher ela pode se sentir pouco atraente, pouco interessante, ter vergonha, né, do corpo, muito associado então com a questão sexual e relacional com as pessoas. Mas é muito importante também a gente entender qual é a relação que faz para cada pessoa, qual é o significado singular. Vou dar um exemplo, por exemplo, de repente para uma mãe, vamos pensar na influência italiana, uma mama italiana, né, que a gente pode falar que a mama no sentido de mãe e a mama no sentido de órgão. O que é a mama, né? Muitas vezes para pessoas que têm uma influência da cultura italiana, tem a valorização do alimento, da comida, da nutrição, né? O alimento, a nutrição, eles acolhem, é associado com a troca de afeto, de carinho naquela família. Então a mama italiana, a mãe, o alimento, ele une a família, ele dá calor àquela família. Então aquela mama, ela não abala necessariamente só a pessoa que teve a cirurgia, mas as pessoas que estão
estão ao redor. Então, assim, às vezes atingem profundamente partes do nosso, do imaginário, do inconsciente daquela pessoa, e é importante a gente entender de que forma que impactou. Eu até coloquei aqui uma figura que é uma brincadeira, né, que valoriza a amamentação, tá? E que eu acho que tem relação também com esse poder que a mama pode ter, né? Aqui é uma brincadeira que fala assim, Nestlé, meu peito é melhor que você, né? Valorizando, né, o leite materno. Claro, pensando nesse poder que tem, né, de enfrentar, de se bancar perante uma marca tão grande como a Nestlé. Bom, a identidade, então. A possibilidade de retomar as atividades anteriores e planejar atividades futuras faz com que a pessoa tenha a partir da cura, o paciente sinta a necessidade de reconstruir a sua identidade, tá? Enquanto sobrevivente. Só que as experiências traumáticas, né, elas vão influenciar e vão passar um sentido de descontinuidade na identidade. Então, a pessoa não é mais a mesma. E como se reconstruir a partir de todas essas vivências que ela teve, tá? Muitas vezes, há mortes simbólicas, tá? Que simbolizam, como eu estava falando, o feminino, mortes, às vezes, mudanças, perdas de papel, de função na família, tá? De marido, de esposa, de profissional, tá? E essas perdas, elas precisam ser elaboradas, né? São lutos que precisam ser elaborados para que a pessoa realmente possa, de uma forma mais efetiva, mais resolutiva, reconstruir a sua identidade e reconstruir sua vida. E é por isso que eu coloquei aqui uma lâmina. Alguns de vocês, talvez, ou muitos de vocês já conheçam as fases do luto que foram estudadas pela psicóloga Elizabeth Kubler-Ross no livro Sobre a Morte e o Morrer. E que muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que nós atendemos vivenciando um ou mais dessas fases ao mesmo tempo, tá? Elas estão aqui listadas uma atrás da outra, mas não necessariamente elas ocorrem nessa ordem e não ocorrem no mesmo tempo, tá? Às vezes elas vão, elas voltam, até que realmente a pessoa consiga elaborar e aceitar essas mudanças e perdas. Então eu vou falar brevemente sobre essas fases, tá? A primeira fase é o choque e a negação. Nesse momento, vamos usar de exemplo uma pessoa que acabou de passar por uma cirurgia invasiva, sobre uma mastectomia, né, que se deu conta de que passou por todas essas mudanças, esse tratamento e que está reconstruindo a sua vida. Em alguns momentos é difícil de acreditar, né, que aquela mudança ocorreu, que aquela perda ocorreu e como viver com ela. No começo pode ser tão chocante que é muito humano, é muito natural a gente esperar que haja um mecanismo de defesa chamado de negação. Esse mecanismo ele existe, ele é natural para amortecer o impacto daquele choque, né? Quando a gente ainda não está pronto para viver com ele, para viver com aquela ideia. Bom, até o momento não é um problema. Torna-se um problema, uma preocupação da gente cuidar, acompanhar, quando essa negação começa a interferir, atrapalhar uma adesão ao tratamento, um cuidado com a saúde, a relação dessa pessoa com o outro, né, por um tempo. A gente fica muito atento que pode ser passageiro e esperado também. Bom, depois, geralmente a fase é a dor e a culpa, tá? Que é a fase onde não tem como negar mais. A pessoa já começa a entender que é verdade, que houve mudanças, que ela perdeu uma parte do corpo, por exemplo, né? Que houve mudanças na família também, quando ela está voltando. Muitas vezes surge a culpa, né? Que é associado ao que eu fiz de errado, né? O que será que eu fiz para estar sendo punida, né? Muitas vezes angústias relacionadas, começa a pensar, será que eu não cuidei bem dos meus filhos? Será que foi porque eu briguei com aquele familiar há uns anos atrás? Começa a tentar associar problemas que já aconteceu na vida pensando que alguma coisa fez de errado, que algo aconteceu para ter que passar por aquilo e que ela deve estar sendo castigada, tá? Outros momentos também há uma sensação de injustiça, de nossa, mas por que eu estou sendo punida, por que eu tenho que passar por isso, por que eu tenho que me recuperar disso, né? E aí a pessoa também começa a reagir com raiva, que até um certo momento também é uma reação que pode ser uma reação natural, de despertar, de tentar reagir ao que está vivendo, tá? Começa também a tentar, eu acho que eu não preciso
acreditar que isso está acontecendo, começa a barganhar, a tentar fazer outros combinados que nem sempre são muito resolutivos, tá? Que é a negociação, para não ter que vivenciar, tá? Em alguns momentos sim, começa a se entrar numa tristeza, numa depressão, em sintomas depressivos, porque realmente a ficha está caindo, né? E a pessoa precisa... ela geralmente reage com passividade nesses momentos. Não é uma aceitação no sentido de uma aceitação ativa, é uma aceitação passiva de eu tenho que passar por isso, então tá, eu vou me entregar mesmo à vida. É uma vida que é vista de uma forma muito negativa, tá? Como se não tivesse solução. Tá? Há muitas vezes um isolamento afetivo, um isolamento social nesses momentos, tá? A pessoa não quer interagir muito, às vezes fica até com vergonha de interagir com outras pessoas, com mais frequência. Depois passa para a fase do teste, da reconstrução, que é quando a pessoa, mesmo triste, mesmo com sintomas depressivos, ela começa a olhar outros projetos da vida, outras possibilidades. E é uma fase que prepara para a aceitação, né? Que a aceitação seria um momento onde a pessoa consegue entender que houve uma perda, houve uma mudança, mas ela começa a acreditar mais nela, acreditar na potencialidade dela, ter mais esperança com a vida e fazer é como se fizesse as pazes com ela e com a vida, de houve perdas, mas eu tô viva, eu tô recuperada, tem outras coisas importantes na vida que eu ainda quero fazer. Então, o que eu posso aproveitar da vida com o que eu tenho hoje, né? Com o que foi feito de mim e o que eu posso descobrir de potencialidades daqui pra frente também. Então esse é o momento da aceitação, de poder seguir a vida. Então, mas falando do luto das perdas, tá, e que tem a ver com esse processo, também acho importante trazer essa lâmina que fala sobre o trauma. Tá? O que é o trauma psíquico? É um trauma que são acontecimentos ou muito intensos, ou uma situação que causa dano ao nosso aparelho psíquico, tá? Ele, às vezes, não é um acontecimento, um evento traumático só. São, por exemplo, passar por uma quimioterapia, passar por indisposições na família, por cirurgias. São, às vezes, graduais, né? Pequenos e grandes acontecimentos que vão se somando, se acumulando e ocasionando em danos no nosso escudo protetor que nos protege das ansiedades muito intensas. Então, muitas vezes a pessoa, num evento traumático, ela fica vulnerável, ela fica com dificuldade de funcionar normalmente. E falando de trauma, né, temos que considerar o estresse pós-traumático, que muitas vezes está presente nas pessoas que sobreviveram ao câncer. Os sintomas mais frequentes que foi visto nas pessoas que sobreviveram foi a reexperiência, o evitamento, o distanciamento e a agitação. Tá? Entre esses, a reexperiência é o mais frequente, que é muito relacionado ao flashback. O que é o flashback? É uma memória involuntária de um fato do passado que parece estar acontecendo no presente. O que quer dizer isso? Por exemplo, às vezes alguns estímulos evocam lembranças com muita intensidade de questões que não estão acontecendo agora. E essas lembranças, elas não são só imagens, né? Elas são uma sequência de estímulos, de sensações. É aquela dor na barriga, aquele nó na garganta, aquela falta de ar, que aconteceu quando teve um diagnóstico, quando teve que fazer um tratamento. Às vezes, algumas pessoas dizem que até o gosto na boca, tá? Sons. Então, é um conjunto de sensações muito intensas que a pessoa racionalmente ela pode até reconhecer que aquele momento não está acontecendo agora, mas que ela sente como se tivesse. Pra gente entender, por exemplo, aquela pessoa que vem pedir um exame de sangue extremamente angustiado, né? E a gente pensa assim, nossa, mas por que meu paciente está tão nervoso? É só um exame de sangue, de rotina, é só um exame de rotina. Por que tanto sofrimento? Por que tanta angústia? Sim, porque ela pode estar vivenciando aquilo como se fosse um novo diagnóstico, como se a qualquer momento ela fosse saber de alguma nova perda, algum novo diagnóstico de câncer, tá? Bom, e a alta, ela tá muito relacionada ao medo da recidiva. Por quê? Porque ela é vivenciada com muita ambivalência. Ao mesmo tempo que a pessoa se sente feliz de estar bem, de estar sendo liberada, de estar sendo acompanhada por nós na atenção primária, ela também tem o medo de perder
aquilo novo que ela está trazendo, que ela está reconstruindo, tá? Esse medo da recidiva, a gente entende que é o medo da pessoa ter um câncer no mesmo local ou em outra parte do corpo. Bom, as consequências desse medo, as consequências dessa recuperação do pós-câncer. Geralmente, a gente observa um comportamento excessivo de verificação e angústia, tá? Intensas, de ficar procurando, de ficar achando que vai ter. Às vezes ouviu uma notícia na televisão, já ficou mais angustiado, já procura o posto com mais ansiedade. E isso também daí gera alterações na percepção de estar doente. Então, uma sensação de estar doente às vezes quando não se está. Tá? Comportamentos de procura por segurança, aí por isso procura mais nós profissionais, um comprometimento muitas vezes no funcionamento mental e cognitivo, e que tem muita relação também com sintomas de depressão e ansiedade, de ansiedade com o toque e o estresse que eu estava trazendo antes. Tá? Aqui eu coloquei uma lâmina rapidamente para a gente considerar a família. Uma pessoa que tem câncer, tá, que adoece, ela impacta em todo o sistema familiar. Então não é só a pessoa que adoeceu que vai vivenciar o sofrimento e as emoções, tá? Impacta em toda a família. Então existem mudanças de dinâmica, de papéis, né? Todo mundo tem que se reorganizar, há uma preocupação com aquela pessoa que a gente tem uma ligação afetiva, né? O medo de que a pessoa piore, de que ela volte a adoecer. Então é muito importante quando a gente vai atender uma pessoa que teve câncer, incluir também a família, porque a família também viveu esse impacto, muitas vezes como cuidadora, né? Diretamente no adoecimento. E como cuidar então? Como ajudar a pessoa a se recuperar? Como considerando todas aquelas fases do luto, os traumas, o estresse pós-traumático, como fazer? Muitas vezes vai ser promovendo a resiliência. O que é a resiliência? Bom, a resiliência ela é um termo que vem da física. Né? No latim ela significa resilio, que é retornar a um estado anterior. Na física se entende que alguns materiais têm mais ou menos capacidade de, quando esmagados, amassados, triturados, voltarem a seu estado anterior, tá? Claro, nas ciências biológicas e humanas, a gente tem algumas adaptações, que seria o quê? A pessoa poder ressignificar o problema, ressignificar o trauma, modificar, tá? Então, assim, não é uma eliminação, não vai ser, ninguém vai voltar a seu estado anterior, tá? Não tem como passar uma borracha e fingir que não aconteceu, né? Mas sim ressignificar e às vezes até ressignificar reformulando uma vida, às vezes até com mais qualidade do que tinha antes, tá? Outra coisa, a resiliência ela não é inata, ela é uma capacidade que ela pode ser desenvolvida mais ou menos em cada pessoa, dependendo dos fatores de proteção, dependendo das estratégias de enfrentamento que aquela pessoa utiliza. As estratégias de enfrentamento, eu estou falando aqui de uma forma mais resumida, tá? Na outra aula de medo de recidiva eu falo um pouco mais dessas estratégias de enfrentamento. Mas as que são mais resolutivas para ajudar a pessoa a ressignificar, a mudar, a voltar a um estado melhor, tá? É a busca por apoio social, as ações diretas, que é enfrentar de frente mesmo aquela situação, vamos resolver, né? Vamos, tá, doutor, então, me diz o que eu tenho que fazer para melhorar, para mudar, né? Buscar ajuda, a reavaliação e o planejamento, que é poder reavaliar, que é muito relacionado com o que eu estava falando antes da fase do luto, da aceitação, tá? O que eu posso fazer hoje? Como é que eu posso mudar? Como é que eu posso dar valor para as potencialidades que eu tenho, tá? Bom, os fatores de proteção. O que foi visto nos estudos como os fatores de proteção que mais influenciam nessa resiliência? Tá? É o apoio social, os cuidados psicossociais e as práticas integrativas e complementares, como os grupos de convivência, de apoio psicológico, de artesanato, busca ativa da equipe, quando a equipe busca, faz visita, telefona, o yoga, a meditação, a dança circular, também tem várias pesquisas que trazem os benefícios, tá? E os projetos de vida, tá? A gente incentivar as pessoas que a gente atende a projetar, fazer projetos de vida, essa capacidade de se projetar além do aqui e agora, ele promove qualidade de vida, promove recuperação. Se a gente for pensar por quê? Porque passa a sensação de continuidade, de que a vida vai continuar, de que ela pode continuar, de que tem muitas coisas ainda para ver,
tá? Então é muito importante a gente incentivar o projeto de vida. E quando eu falo projeto, às vezes pode ser, eu vou fazer aquela faculdade que eu não fiz, né? Eu vou trabalhar em um trabalho que eu gosto mais, vou ficar mais tempo com os meus filhos, mas também pode ser um projeto a curto prazo, como o que eu vou fazer no final de semana? Vou visitar um amigo? O que eu vou fazer amanhã? Tá? Essa sensação de continuidade que é muito positiva. E aí, e nós na atenção primária? Que instrumentos e dispositivos temos pensando em toda essa problemática, pensando nos fatores de proteção? O que nós temos em mão, né? Aqui eu tô dando alguns exemplos de possibilidades que a gente tem, porque a gente tem muitas. Tá? Eu não sei se é porque eu adoro atenção primária, mas enfim, eu gostaria de compartilhar com vocês, eu acho que tem sim. Bom, dispositivos, olha a relação, a valorização do vínculo. Né? O vínculo ajuda com que a pessoa se sinta mais segura, ela sabe que ela não está sozinha, ela sabe que tem pessoas com ela, como o apoio social é importante, tá? E essa segurança nos momentos de ansiedade, de medo. O trabalho interdisciplinar também, outro instrumento, outros dispositivos que nós temos. E aqui eu enfatizo não só no sentido da troca de experiências que nós temos, porque assim, em casos muito delicados, casos que muitas vezes nos preocupam, que são muito complexos, é muito importante a gente saber que além da troca de conhecimento, a gente não está sozinho nessa, que a gente está com um colega, a gente pode compartilhar essas situações com outras pessoas e assim promover uma resolutividade maior. A articulação em rede. Nós trabalhamos muito articulando em rede e pensando no que a gente tem no nosso território para ajudar as pessoas que a gente atende. O cuidado longitudinal e no território. Nós acompanhamos essas pessoas que tiveram câncer, inclusive, desde o seu nascimento, do seu crescimento, da formatura, do casamento. Então, nós estamos juntos na continuidade dessa vida, né? Nesses projetos de vida. Outros instrumentos, então, a visita domiciliar, pensando nessa questão da busca ativa, dessa valorização do vínculo, quando necessário, os projetos terapêuticos singulares, que construímos muitas vezes em equipe, tá? E quando eu falo de projetos, é legal, acho que é importante a gente valorizar que na atenção primária não são planos terapêuticos que a gente vai lá e determina, olha, né, Dona Maria, você precisa fazer caminhadas todos os dias, não vai mais poder fumar, enfim... precisa vir no grupo de apoio psicológico. Não é um plano que a gente determina. O importante, o que é valoroso, é que a gente constrói, a gente pactua junto com as pessoas que a gente atende, valorizando a autonomia, o protagonismo dessas pessoas e assim promovendo a recuperação. Os grupos, então, nós temos vários grupos, às vezes mais, às vezes menos, até fico curiosa em saber como é na realidade de vocês, como é que tem sido, mas os grupos de convivência, os grupos de apoio psicológico, de artesanato, de relaxamento, né, cuidados com a saúde, grupos de mulheres, todos esses grupos ajudam no apoio social e na reconstrução da identidade da pessoa, né, que teve câncer. Bom, eu gostaria de fechar com uma frase da psicóloga Elizabeth Kubler-Ross, como eu tinha falado antes, tá? E que eu acho que vale pensar nessa possibilidade de recuperação e de reconstrução da vida. Bom, as pessoas mais bonitas que conhecemos são aquelas que conheceram o sofrimento, conheceram a derrota, conheceram o esforço, conheceram a perda e encontraram seu caminho para fora das profundezas. Essas pessoas têm uma apreciação, uma sensibilidade e uma compreensão da vida que as enche de compaixão, gentileza e uma profunda preocupação amorosa. Pessoas bonitas não acontecem por acaso. Então, considerando toda essa aprendizagem que a gente e as pessoas que a gente atende podem ter também, né, com a vida. Obrigada pela participação de vocês, pela atenção. Eu coloquei mais pra frente aqui referências bibliográficas, que depois vocês podem ver com calma, com o vídeo editado, tá? Se quiserem saber mais, os levantamentos que eu fiz, né? Eu também estou correndo muito atrás de pensar nesses cuidados, né, com as pessoas que eu estou atendendo. Então são essas 4 lâminas de referência, tá? Para vocês podem rever depois.